Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens e é um momento muito especial na vida da nossa comunidade, a gente iniciar uma nova jornada, um novo ciclo e abrirmos os nossos corações para aquilo que Deus deseja falar às nossas vidas. O tema desta série está baseado ou inspirado primeiro naquilo que nós chamamos dos 5 solas da Reforma Protestante. O pastor Valdir tem nos guiado na celebração deste culto, falando sobre princípios importantes da Reforma, e os 5 solas são princípios basilares que praticamente resumem o que foi a Reforma ou o que é a Reforma. Só para esclarecer, nós celebramos essa semana, no dia 31 de outubro, os 502 anos da Reforma Protestante. Mas nós não podemos tratar a Reforma como um evento isolado. Essa data marca o dia em que Martinho Lutero, um monge agostiniano, ele afixa na porta da catedral, da paróquia em que ele ministrava, as famosas 95 teses. Então eram 95 ideias, 95 percepções sobre aquilo que devia ser ajustado e corrigido na teologia. E Lutero não foi o primeiro que fez isso, não foi o primeiro a se levantar, ele não fez nada novo. Havia um movimento antes dele, muita gente perdeu a vida por causa disso. Pela graça de Deus, Lutero teve uma circunstância muito favorável, do ponto de vista político, religioso, tudo colaborou para que isso acontecesse. E, produto da reforma, nós temos os 5 solas. A música que cantamos há pouco, vocês foram vendo ali, né? Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Fide, Sola Gratia, são os 5 solas, e o último sola é este: Soli Deo Glória, somente a Deus a glória. A glória somente a Deus. A gente lê isso e acha muito bonito, especialmente porque está escrito em latim, e aí fica bonito falar os 5 solas, mas tem um significado muito profundo e tem uma importância dentro da história do cristianismo, porque os 5 solas, cada um deles responde a uma heresia, a uma compreensão equivocada das Escrituras, e o Soli Deo Glória vem corrigir um aspecto, especialmente no que diz respeito às pessoas que traziam para si mesmas a glória que era devida somente a Deus. Hoje de manhã esteve conosco a pastora Nicole. A pastora Nicole, ela é de Florianópolis e ela está trabalhando com um movimento de lixo zero, chama Casa Sem Lixo. E enquanto estávamos nos preparando, minutos antes do culto, brincando, eu disse: e aí, reverenda? E ela, não fala isso. E a maioria dos pastores tem essa reação quando é chamado de reverendo, porque é essa ideia de alguém que é digno de reverência, não é? É um negócio meio estranho assim, né? Tem o aspecto do respeito, que é muito legal. Reverendo é um pronome de tratamento, é só isso, tá? Mas essa ideia de alguém que merece reverência, ou um tratamento especial. E diante de Deus, somos todos iguais. Somos todos pecadores e carecemos da glória de Deus. Por que é importante conversarmos sobre isso? Só porque celebramos a reforma agora? Bem, o motivo pelo qual isso é importante é que na nossa declaração de visão tem algo que diz respeito a isso. A nossa declaração de visão diz que nós desejamos ser uma comunidade de discípulos
transformados pelo Evangelho, no caminho com Jesus, conectados com a cultura para a glória de Deus. Tudo isso só faz sentido se for para a glória de Deus. Pode estar tudo certinho antes disso. Pode estar tudo coerente antes dessa sentença. Mas se tudo isso não concorrer para a glória de Deus, está errado. Perdeu o valor. Perde muito o valor. Outro motivo pelo qual é importante conversarmos sobre isso é o fato de vivermos numa sociedade egoísta, hedonista, onde tudo é para mim. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser agradado. O cliente tem sempre razão. O cliente é o rei. E a gente transfere essa relação de cliente para tudo. A gente transfere essa relação de cliente para a família, para o casamento. Se o casamento não me agrada, eu troco de fornecedor. Não é assim que funciona? Porque está muito centrado na gente, na minha satisfação. Eu tenho que estar bem, eu tenho que me sentir realizado, eu tenho o direito de ser feliz. A gente transfere isso para um ambiente religioso. Se a igreja não me agrada, se o culto não me agrada, eu simplesmente vou para outro que me agrada. Eu acho que até já compartilhei isso. Eu pastoreei uma igreja e essa igreja tinha várias congregações. E em alguns domingos eu saía para ministrar ceia nessas congregações. E um dia ministrei a ceia, o culto nas congregações acabava mais cedo do que na sede. E acabou o culto, eu voltei para a sede. Cheguei, estava terminando, o pessoal saindo. E aí encontrei uma jovem, eu era pastor de jovens nessa época. Eu falei, e aí, tudo bem? Como é que foi o culto? Ela falou, pastor, eu não gostei não. Falei, você não gostou? Que bom, porque não era para você mesmo. Não havia nenhuma expectativa de te agradar. O culto é para Deus. Quem tem que dizer se gostou ou não, é Ele. É Ele que tem que dizer, hoje não foi muito bom não, hein, pessoal? E o não é muito bom para Deus é diferente do não é muito bom para a gente. É muito diferente. Porque quando não é bom para a gente, não é bom porque a gente não gosta da música que tocou, do estilo que tocou, a gente não gosta do assunto abordado. Deus está olhando uma coisa só, coração. Onde está o seu coração? Porque se Ele fosse olhar para a gente cantando tudo desafinado aqui, para algumas pessoas é tão difícil, a pessoa não consegue cantar, piscar e bater palma ao mesmo tempo. É difícil coordenar tudo. Mas Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para o coração. É isso que importa para Ele. E é isso que promove glória para Ele. É óbvio que o culto tem que fazer sentido para a gente. Se a gente voltar lá para a nossa visão, né, conectados com a cultura. Quando a gente vai para uma outra cultura, você vai ver que o culto é bem diferente do que a gente faz aqui. É muito diferente. Não tem nada a ver com isso aqui. E a gente acha meio estranho, porque reflete valores de uma outra cultura. O nosso culto reflete, ou o nosso esforço é para que o culto possa refletir valores da nossa cultura e que isso glorifique a Deus. Então é óbvio que quando
canta bonito, é legal e é bom, e Deus se agrada. É muito bom quando você vê que o grupo está ensaiadinho, preparado, está tudo certinho, e isso glorifica a Deus. Deus é glorificado através da arte, seja ela qual for. Então, repensarmos isso nos ajuda. Repensarmos o que a gente faz, como a gente faz e por que a gente faz, nos ajuda a fazer esse ajuste com esses valores de fé importantes. E esse é um deles, e que a gente não dá muita bola para ele, porque a gente imagina, Deus já tem toda a glória, Ele é o rei de todas as coisas, Ele não precisa de mais nada. Deus precisa disso? Ele tem tudo. Deus não tem falta de nada. A gente tem falta de um monte de coisa, Deus não. Deus nunca acorda de manhã assim, queria tanto um iPhone novo. Queria tanto que eles cantassem uma música diferente. Não, Ele não lida com essas coisas. De fato, Ele não precisa. A questão é que simplesmente Ele é digno de toda a glória. E Ele não divide isso com ninguém. Absolutamente ninguém. E isso é inegociável. Não dá para pegar uns centavinhos. Não dá para pegar um espacinho no palco. Só existe lugar para Ele. Aliás, certa vez eu vi uma ilustração interessante. Se o culto fosse uma peça de teatro, onde você estaria? No palco ou na plateia? E onde Deus estaria? No palco ou na plateia? Converse rapidamente com 3 pessoas aí pertinho de você. Onde você estaria e onde Deus estaria? Se o culto fosse uma peça de teatro, uma obra assim da Broadway, aquela coisa espetacular, onde Deus estaria e onde você estaria? Muito bem. Quem estaria no palco, levanta a mão. Pode levantar bem alto que não dá para enxergar. Ok. Quem estaria sentado na plateia? Quando eu vi isso pela primeira vez, eu também queria ficar sentado na plateia. Mas quem está sentado na plateia é Deus. É Ele que aplaude no final, não somos nós. E o culto é muito mais do que essa celebração aqui, o culto é a vida. E Ele quem recebe a glória, Ele quem diz, bravo, é isso. E quando a gente olha para as expressões bíblicas, o Salmo 19, os céus declaram a glória do Senhor. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A glória de Deus é algo um tanto complicado de se entender. Porque é algo que as pessoas, quando a gente olha para a Bíblia, as pessoas tinham muito medo da glória de Deus. Elas morriam de medo.
Porque essa ideia de que a glória de Deus é algo impossível de ser experimentado e visto pelo ser humano. Isaías, capítulo 6, quando ele está no templo, ele tem a visão de Deus sentado no trono. O que é que ele faz? Logo que ele tem essa visão, se prostra no chão e fala: ai de mim, agora acabou tudo, morri. Lembra da série O Milagre da Manhã, quando a gente falou da tenda do encontro? O que acontecia quando a glória de Deus descia onde Moisés estava? O que o povo fazia? Cada um quietinho na frente da sua barraca lá, morrendo de medo. Porque a glória de Deus é esse negócio esplendoroso. Agora, para a gente, a glória de Deus é essa expressão visível, quase palpável de Deus. Quando o salmista fala, os céus declaram a sua glória, ele está dizendo isso. A grandeza do céu revela a beleza e a grandeza de Deus. E vai tornando essa expressão da glória de Deus palpável para nós, experimentável, provável. Durante muito tempo era algo com o qual só os religiosos lidavam. Se você olhar a estrutura do tabernáculo e do templo, isso é muito característico. Somente o sumo sacerdote adentrava o santo lugar, que é onde se manifestava a glória de Deus. O povo ficava ao redor ali, né? Só observando. Mas a partir de Jesus, da sua morte e ressurreição, abre-se um novo e vivo caminho. Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que é lidar com a glória de Deus nos nossos dias? Como é que você pode viver para glorificar a Deus? Ao longo das próximas semanas nós vamos continuar avançando nesse tema, mas hoje nós vamos olhar para um texto muito interessante. 1 Coríntios capítulo 10, o verso 31. Vamos ler juntos? Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Só as mulheres. Os homens, assim, quer vocês comam, bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém. Só para a gente localizar rapidamente o contexto aqui, Paulo escreve aqui a primeira carta aos Coríntios, e ao escrever a igreja de Corinto, Paulo tem uma demanda muito grande, de muitos ajustes. É uma igreja que tinha muitos problemas. Aliás, não só a igreja, a cidade como um todo. A igreja só refletia aquilo que era a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade, uma metrópole assim, né? Ela recebia gente de tudo quanto é lado, era uma miscelânea, era uma mistureira de gente, de religião, de valores morais, éticos, de fé. Era muito complicado. E a igreja lidava com problemas até, de toda forma. Você vê que Paulo fala de tudo quanto é assunto nas duas cartas. Desde a ceia até relações sexuais promíscuas. Vai pegando tudo.
E ele vai sendo bastante prático naquilo que ele propõe. E aqui no capítulo 10, especialmente a partir do verso 23, ele começa a trabalhar um tema um tanto controverso, que diz respeito a carnes sacrificadas a ídolos. E aqui a coisa pega. Porque quem em sã consciência vai fazer isso? Que cristão em sã consciência vai comer uma carne sacrificada a ídolos? E aí havia muita confusão, né? Porque um achava que não tinha problema nenhum comer e ia lá e comia. Afinal de contas, era a carne mais barata no açougue. Carne reciclada. Já tinha sido usada já, então o pessoal reciclava e vendia mais barato. Então quem não tinha condição acabava comprando essa carne. Era mais acessível. Outros olhavam e falavam, não, você não pode comer isso de jeito nenhum. Se foi sacrificado a ídolo, como é que você vai comer isso? E aí Paulo traz uma solução que eu acho que traria muito problema nos nossos dias. Para o evangelicalismo brasileiro, isso aqui é um negócio muito complicado. Porque, na verdade, a gente é acostumado com um padrão binário de regra. Isso pode, isso não pode. Isso é certo, isso é errado. Não sabe o que é isso? A lei. A lei é exatamente isso. É um conjunto de regras e normas que diz o que é certo e errado. E a lei não está errada. A questão é que o próprio Paulo vai dizer qual é o propósito da lei. Por que a lei existe? A lei existe para condenar. A lei, ela existe só para dizer, isso está errado. E o propósito de Deus em instituir a lei na história da salvação. Hoje de manhã nós estávamos com o grupo que está se aproximando da nossa comunidade, a gente estava falando sobre a história do Evangelho. E a gente tem que começar lá no Gênesis e a gente vai até o Apocalipse. Essa é a história do Evangelho. E há um propósito nisso. O propósito de Deus ao instituir a lei é dizer para mim e para você, primeiro, você nunca vai conseguir fazer o que é certo. Segundo, só fazer o certo não basta. É muito pouco. Fica muito fácil. É barato demais. Porque se a questão para resolver o problema do pecado é não pecarmos, seria muito simples. A questão é que não resolve. Você não pecar não resolve o problema do pecado. Você continua em pecado. Porque a questão do pecado só se resolve com uma coisa: a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então a lei vem e fala, olha, está vendo como não adianta? Só tem um caminho, é Cristo. É Cristo. E é exatamente isso. Você pode não pecar e mesmo assim não glorificar a Deus. Tem um livro do Anselm Grun, chama Não Desperdice Sua Vida. Eu acho que é no primeiro ou no segundo capítulo. O Grun, ele escreve muito sobre espiritualidade. E ele começa a falar do problema que é buscar a espiritualidade. Eu falo, meu Deus do céu, eu estou tentando buscar a espiritualidade, que é orar, ler a Bíblia, fazer jejum, a prática das disciplinas espirituais. E ele vem e fala, isso aí é um problema. Sabe por quê? Porque a gente está centrado na gente.
E aí a gente vai para as disciplinas espirituais buscando não Deus, buscando uma autojustificação. Para chegar para Deus e dizer: o senhor está vendo o quanto eu oro e leio a Bíblia? E aí ele vai falar do problema da vaidade na espiritualidade. Do cara que está orando e lendo a Bíblia todo dia, que está fazendo jejum 3, 4 vezes por semana, que vai à igreja, dá o dízimo, serve no ministério, ajuda os pobres, é um bom pai, é um bom marido, é uma boa esposa, é um bom profissional, é um bom cidadão. Mas o coração está corrompido. Totalmente corrompido. E aí Paulo vai dizer, a questão não é se você come a carne ou não. A questão é a sua consciência. Eu fico imaginando que eles tinham escrito uma carta para Paulo, porque Paulo vai respondendo algumas questões. E eles devem ter perguntado algo sobre isso, porque Paulo coloca uma situação. Imagine que você vai à casa de alguém e essa pessoa te oferece uma carne. Ele fala, não pergunta, coma. Agora, se você perguntar e a pessoa disser, essa carne é sacrificada a ídolo, ele fala, não coma, por causa da consciência, não a sua. Percebe? Não a sua consciência, a da pessoa. Porque é o outro que não consegue entender. É o outro que vai ter dificuldade de entender a sua escolha, a sua decisão. Então não pergunte, vai e come. Agora, se você perguntar, você fica refém dessa situação. Por causa do que está na cabeça do fulano, do beltrano, do outro. Isso é vida em comunidade. É assim que funciona. Agora, sua consciência não te condena, fica em paz. Porque a questão é o coração. Isso quer dizer então que a gente pode fazer qualquer coisa. Aí vem 1 Coríntios 10, 31. Então, quer comais, quer bebais, ou você pode fazer qualquer outra coisa. Qual é a condição? Faça tudo para a glória de Deus. Não é para a sua satisfação, não é para a sua felicidade, não é para você mostrar que você pode, não é para dizer para as pessoas que você não tem problema com isso, que você é o resolvidão, você é melhor que os outros. A questão é, isso promove glória para Deus? Muda o parâmetro. E isso até no processo de santificação muda o parâmetro. Porque eu paro de ficar nessa luta, vou pecar, não vou pecar. E a questão é, isso glorifica a Deus? É um aspecto muito mais positivo. Porque quando a gente entra nessa luta, vou pecar, não vou pecar, invariavelmente a gente perde. Porque a gente começa a fazer conta, a gente começa a colocar a cerca muito perto do abismo, e a gente vai vendo se dá vertigem mesmo, se é fundo bastante, se dá pé. E é nessas que a gente escorrega. A questão é, isso glorifica a Deus? Isso promove a glória de Deus? Deus é glorificado quando eu abro a minha boca e falo, Deus é glorificado quando eu tomo uma decisão, Deus é glorificado quando eu saio da minha casa, quando eu chego na minha casa, Deus é glorificado quando eu converso com as pessoas.
Vamos pegar o exemplo de Paulo. Deus é glorificado quando eu me sento à mesa para comer? Ou eu estou comendo só para saciar a fome absurda? Parece que tem um monstro aqui dentro. Percebe como muda o parâmetro? Hoje de manhã, a Nicole estava falando sobre a preocupação com o meio ambiente, e eu fiquei pensando nisso. Não é só uma questão do meio ambiente, porque precisa cuidar do meio ambiente. Há uma questão anterior a essa. De fato, a gente precisa cuidar do meio ambiente, porque senão está tudo perdido. Isso é fato. Mas para nós, cristãos, há uma questão anterior, que é glorificarmos a Deus com isso. Isso promove a glória de Deus. E quando as nossas atitudes não concorrem com o bem do meio ambiente, isso não glorifica a Deus. Percebe como afeta tudo na nossa vida? Porque a gente acha que o que promove glória a Deus é o que a gente faz aqui dentro. Quando a gente canta efusivamente assim, né? Aqueles cânticos que terminam de forma apoteótica assim, né? Quando o coral canta Aleluia de Handel, que a gente arrepia todo assim, e tem aquele final lá em cima, né? Para a gente isso é glória para Deus. Lavar louça em casa não é. Dirigir no trânsito caótico dessa cidade, vamos falar, é difícil glorificar a Deus. É muito esforço. Jogar futebol para a gente não promove glória a Deus. A gente não para pensar se as nossas conversas nas redes sociais promovem a glória a Deus. A gente não para pensar se a forma como a gente lida com os nossos filhos glorifica a Deus. A gente não para pensar se a forma como nós nos relacionamos com os nossos idosos glorifica a Deus. A gente precisa parar de dividir a nossa vida entre o sagrado e o profano, entre o secular e o religioso, entre o espiritual e o material. É tudo uma coisa só. É tudo a mesma coisa. E aí a questão não é o que você faz, mas se o que você faz glorifica a Deus. Se como você faz, glorifica a Deus. E não adianta você chegar e falar assim, para mim glorifica, se para você não, tudo bem. Porque você precisa considerar o outro também. Faz parte desse processo. Um dos valores da nossa comunidade é que ela é uma comunidade relacional. E o nosso lema é: relacionamentos saudáveis formam pessoas saudáveis. E como é que a gente vive um relacionamento saudável? Além de ser um relacionamento agradável, gostoso, divertido e tudo mais, é também um relacionamento que, quando eu vejo que você não está agindo, ou não está tendo uma postura que glorifica a Deus, eu vou conversar com você, diretamente com você. Eu não vou te expor, eu não vou chegar para todo mundo e falar, você viu o que fulano fez? Eu vou falar diretamente para você. E quando você vê que eu estou pisando na bola, você vem e fala comigo. Olha, isso que você está fazendo, o jeito que você está fazendo, não
glorifica a Deus. E é nessa relação que nós somos curados. É nessa dinâmica que nós amadurecemos, crescemos, mudamos, somos transformados. E é nessa relação que Deus é glorificado. O autor da carta aos Hebreus vai falar disso, né? Ele vai falar da comunhão e de como a nossa comunhão glorifica ao Pai. Como que, a partir do momento que nós decidimos viver relacionamentos profundos, maduros e saudáveis, isso glorifica ao Pai. E eu fico pensando como isso acontece. Eu tenho 2 filhos, o Felipe e o Levi. Então imagine uma situação hipotética. O Felipe e o Levi vão passar um final de semana na sua casa. Vai ser muito divertido. Mas imagina que o final de semana é um terror. Eles dão trabalho, eles quebram as coisas na sua casa, eles brigam um com o outro, eles não se entendem. E aí quando chega no domingo, não, na segunda-feira, né? Você vai me dar um pouquinho mais de folga. Na segunda-feira você vai me devolver os 2. Você vai falar, eles brigaram, eles quebraram algumas coisas, eles desobedeceram e tal. Como é que você acha que eu vou me sentir? É óbvio que eu vou ficar triste, vou ficar envergonhado, mas faz parte do processo, né? O pai. Agora imagina uma cena diferente. O final de semana foi nas nuvens assim. Eles são crianças comportadas, lavam as mãos antes das refeições, eles falam sempre por favor, obrigado, com licença. Eles sempre acabam de brincar e guardam os brinquedos, deixa tudo organizado. Estou profetizando, tá? Quando há uma discórdia entre eles, um olha para o outro e fala, não, pode deixar, eu vou ceder. E aí chega na segunda-feira, quando você vai me devolver, você fala assim, eles são os amores, eles se cuidam, eles são obedientes, eles são umas gracinhas, é uma maravilha, olha, pode deixar lá em casa quantas vezes você quiser. Como é que eu vou me sentir? Eu não estou mais ali, estou lá nas nuvens, né? O primeiro eu vou falar, não, você não ficou com os meus filhos. Mas percebe, quando você está falando bem dos meus filhos, você está falando bem de quem? De mim. Deus é glorificado nas nossas vidas, em tudo que a gente faz. Imagina se Deus tivesse um parente e Ele mandasse a gente passar um final de semana na casa do parente. Quando fosse devolver, como é que Deus ia se sentir? É isso. Não importa o que a gente faça, não importa qual área da sua vida, não tem para onde fugir, não tem para onde esconder. Salmo 139, o salmista fala isso, é quase desesperador, porque ele fala, se eu descer no abismo, se eu for no mais alto dos céus, não tem para onde correr da sua presença. Não tem canto na sua vida em que Deus não esteja. Não tem área da sua vida na qual Deus não esteja preocupado. Não tenha interesse. E não possa ser glorificado.
nas circunstâncias mais simples, banais, corriqueiras, ordinárias. E ordinária não no sentido pejorativo, mas dessas coisas que a gente faz todo dia porque tem que fazer. Como é que eu posso glorificar a Deus? Com uma mudança de mentalidade e de coração. Paulo vai falar, a questão é a consciência. É a sua consciência. Ele vai seguir no verso 32 e 33. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, e nem para a igreja. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Se eu for pensar no meu próprio bem, vai ser sempre o mais fácil, vai ser sempre o mais prático, vai ser sempre o mais cômodo para mim. E o que é mais cômodo para mim, normalmente, não glorifica a Deus. Porque via de regra, a minha vontade, ela é muito distante da vontade de Deus. É preciso haver intencionalidade. É preciso haver compromisso e comprometimento. É preciso esse processo de negar-se a si mesmo e tomar a cruz. É preciso fazer escolhas que muitas vezes não são as mais agradáveis para mim. Porque na verdade não é para mim. A gente cantou agora há pouco, aliás, vocês podem subir. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E a gente canta assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como se dedicar glória a Deus fosse simplesmente um ato de abrir os lábios e recitar um versículo bíblico no qual colocar uma linha melódica. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E quando está falando de todas as coisas, não é assim, é a criação, é os céus, as árvores, os animaizinhos, a abelhinha, a florzinha, as cachoeiras, os mares. É isso também. Mas é a sua vida. Os pepinos que você tem para descascar essa semana, tem que ser para a glória de Deus. Os limões que você tem que espremer e fazer uma limonada, tem que ser para a glória de Deus. As lutas, os sofrimentos, as dificuldades, elas precisam promover glória a Deus. Porque se for só para doer em nós, é muito triste. É desesperador. Precisa promover glória de Deus. Tudo, tudo e tudo.